Pensar no passado está te fazendo perder o momento presente. E se você pensar que o passado já morreu, vai pensar que também nós estamos vivendo um momento onde nós não conseguimos assimilar aquilo que estamos vivendo agora, justamente porque estamos vivendo uma vida morta. A vida que passou, passou, e justamente o passado, ele já morreu. E para que ele possa estar devidamente integrado à nossa consciência, ele precisa ser superado. E nós precisamos aprender a matá-lo na nossa consciência. Porque o que mais destrói nosso desenvolvimento em qualquer área são elementos psicológicos, emocionais. Seja questões presentes, passadas ou futuras, né? E aí eu poderia dizer, no futuro é importante tomar cuidado com a ansiedade. No presente é importante tomar cuidado com o estresse, tomar cuidado com a dispersão. E no passado é importante tomar cuidado com o ressentimento, com a amargura que fica sobre as coisas que passamos. E a dispersão que eu falei, né, do agora, ela se projeta facilmente nesse pêndulo, né, ficando concentrada em coisas que nós não podemos mudar, e isso gera estresse, concentrada em coisas que nós não sabemos se vão acontecer, isso gera ansiedade, concentrada naquelas coisas que são que nos machucaram, né, geraram algum trauma, e portanto com isso nós temos o ressentimento, né? E como eu falo concentrado aqui é numa forma errada de usar essa palavra, porque não se está concentrado em coisas baixas, né? Não se concentra em elementos supérfluos. O trabalho da concentração é um trabalho de interiorização, né? Em outras palavras ou em outra forma de enxergar. E é um trabalho eminentemente espiritual, meditativo. A pessoa que utiliza o foco da sua mente para construir elementos baixos, né, no sentido animalescos, que concentra-se, né, normalmente com uma forma errada de usar a palavra, que projeta a sua mente para poder construir um cemitério, né, porque nesse exemplo do passado é como se fosse isso. Ela apenas usa a sua mente de forma grosseira. Ela não é uma pessoa melhor por causa disso. Pelo contrário, ela está usando uma habilidade que possui bem desenvolvida e utilizando isso para o mal. Porque no momento em que ela começa a se tornar uma pessoa pior, todos, né, são prejudicados com isso. Também podemos pensar em relação a esse foco da mente, que quando alguém usa isso para um mal, né, no sentido de se afastar da construção de si mesmo, né, ou até pensando em alguém que busca uma vida fácil, uma vida de crimes, vamos então cada vez mais percebendo a deformação desse ser humano. Mas de todos esses pontos que eu coloquei aqui, eu acho que o que nos afeta muito, até porque a gente tem um incentivo muito grande a isso, né? Um posicionamento meio coitadista, meio fúnebre, né? A gente tem se posicionado, se colocado ante a vida de forma muito passiva. Ah, não me deram tal coisa. Ah, eu nunca tive a oportunidade tal. Ah, que não sei o que. Ah, que não sei das quantas. E assim, normalmente falando por experiência própria aqui para vocês, né? Eu tenho trazido bastante sobre minha própria experiência. Muitas coisas na minha vida só começaram a ir para frente, a tomar um rumo, a ter uma direção, depois que eu parei de ficar me machucando tanto por coisas tão corriqueiras, tão baixas, por coisas tão mesquinhas que apareciam no meu dia a dia e queriam me obrigar a servi-las, né? Então a gente tem que pensar um pouco dessa seguinte forma, né? Assim como eu trouxe para vocês no vídeo sobre a concentração através da ótica budista, é um pouco isso aqui também, né? Porque a gente precisa entender que a vida é um campo de batalha e que sempre vai ter algum monstro querendo puxar a nossa atenção para fora, né? A gente está falando muito da Odisseia nesses tempos por causa do filme que estreou recentemente. E
E não é bem assim? Ulisses está lá tentando voltar para casa. O que que aparece? É um mar tranquilo, calmo, sereno? Não. Parece um cíclope, aparece sereias, tem Scylas, Caríbides, tem os lestrigões, né? Tem uma feiticeira que transforma sua tripulação em animais, tem uma, tem uma ninfa maluca que quer aprisioná-lo e tomar ele como marido à força, né? E a força não, mas enfim, quer seduzi-lo, né, com benesses imortais. É, então, há na vida um monte de elementos que nos tiram de nós mesmos. E um desses pontos mais terríveis é justamente a, esse esse passado, né, esse ressentimento em relação ao passado, nós não conseguimos assimilá-lo. Eu vou falar como a gente ajusta isso, né, e como é importante a gente perceber esses elementos que a gente está aqui o tempo todo tá puxando a nossa atenção para fora, tá nos trazendo para longe de nós mesmos, né, nos afastando da nossa vida interior. E se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço já o seu like, sua inscrição nesse canal, porque aqui na Revista Polis a gente desenvolve um trabalho importante no aspecto de construção da vida interior e de aproximação das suas próprias capacidades, da sua própria autenticidade. Então, acompanha a gente aqui, tá certo? Eu falo gente, mas só eu que faço os vídeos, né? Voltando pro centro aqui. O aspecto do ressentimento, ele vai sempre projetar a nossa atenção para o passado e vai tornar com que a gente não consiga avaliar ou julgar as situações do presente com a objetividade ou a clareza necessária para o momento presente. Então, é como se eu tivesse, sei lá, vamos tomar um exemplo que é muito comum, né? De uma namorada que, por alguma razão, sei lá, me passou a perna, me deu um golpe, ou disse que me amava e que queria ficar comigo e 2 dias depois sumiu do mapa, né? Enfim, há vários exemplos de histórias nesse sentido na internet, né? Então, a pessoa se fecha totalmente para os relacionamentos porque acha que vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, ela julga os elementos presentes com critérios do passado, sobre coisas que aconteceram e que ela não teria, ele não teria, né? Não teria esses critérios se não tivesse passado por essa experiência. Então, assim, se a gente coloca tudo dessa forma, né, no sentido de eu vou andando pela vida, vou sofrendo e, consequentemente, eu vou adquirindo estigmas, né, que não saem, né, que são como elementos indeléveis que eu não vou conseguir superar ao longo da minha vida, eu vou ter 2 problemas principais. O primeiro, que o passado vai ser sempre uma fonte de dor e frustração. E segundo, que eu vou estar sempre restrito, né? Eu nunca vou poder repetir coisas, eu nunca vou poder tentar de novo, nunca vou poder me dar uma segunda chance, né? E, bom, isso é terrível porque tira totalmente a possibilidade de nós crescermos e nos desenvolvermos, né, em qualquer sentido que seja, né? Então, aquela coisa, né? Imagina se eu, né, fosse estudar filosofia, pegasse um livro de Platão e desistisse da primeira vez. Ou mesmo fui estudar música, imagine se eu desistisse da primeira vez que eu não consegui tocar bem diante do público, né? Eu ia me frustrar para sempre, né? E ia tomar isso como não, na verdade é só para quem pode, para quem tem talento, para as pessoas que realmente são iluminadas, mas na verdade a gente não se dá o esforço, a gente não se permite tentar mais uma vez. Em última instância, a gente não se ama de verdade, né? Porque pensando no amor, não nesse amor próprio piegas, bobão, que o pessoal fica falando, tire um tempinho pra você, né, fazer suas coisinhas, ter seus hobbyzinhos e tal, tal, tal. Não, eu tô falando no amor no sentido de buscar o bem para você, que consequentemente vai trazer um bem para os demais também. Então, esse amor próprio, ele vai ter que construir um eixo dentro de nós, vai ter que construir uma virtude clara que vai permitir com que a gente caminhe sobre a vida sem
nos perturbar pelas coisas que nos aconteceram e que vão nos acontecer. Até porque o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer de verdade, né? Realmente pode acontecer a maior das desgraças, né, para amanhã, depois de amanhã, nas nossas vidas, a gente nem sabe. E, bom, e aí? Vai ficar maluco com isso? Não, mas também, se acontecer, vai fenecer, vai murchar? Não, também não. As coisas acontecem, a gente precisa estar dispostos, né? Estarmos dispostos a gente precisa estar disposto a aceitar o que vem. Mas para estar disposto a aceitar o que vem é necessário primeiro assimilar o passado, porque ninguém se sai bem ou se atua bem frente a uma dificuldade se a pessoa não sabe minimamente quem ela é, o que ela fez na vida e quais são as suas potências, as suas capacidades. E, nesse sentido, o olhar para o passado ele é obrigatório, ele é fundamental, porque a construção, né, dessa percepção sobre si e, consequentemente, esse entendimento da nossa autenticidade, da nossa identidade, ele precisa ser passado através do que foi construído, né? Não posso construir o maior de todos os tempos, né? Ele teve um passado, né? Ou seja, de qual ângulo a gente estiver olhando, né? E tudo o que é glorioso, tudo que é até saudoso no bom sentido, ele tem um passado. Esse passado é um passado de vitórias, né? E se não for de vitórias, é um passado de luta. E você precisa aprender a vencer dentro da sua própria vida. E entender que, justamente, a construção desse momento presente feliz, íntegro, total, pleno, ele vai precisar se desapegar dos elementos passados. Porque, voltando lá no exemplo da namorada, né, que, enfim, a pessoa não vai utilizar aquela situação como um elemento de aprendizado, no sentido de duas coisas, tanto de criar uma certa casca, né, uma certa robustez para aguentar que as pessoas podem sumir, que as pessoas podem te deixar, né, e vida que segue, tanto para aguentar ou entender que existem certas coisas que você já poderia ter percebido antes, né? Então é necessário aprender com isso, né? Não que você vai esperar o outro te sacanear ou te passar a perna, mas que você vai aprender a dar tempo ao tempo às coisas, né? E perceber certos elementos. Então, não dá para se confiar em todo mundo, porque nem todo mundo vai chegar em sua vida querendo te amar ou fazer o bem ou ser seu amigo, né? Infelizmente. E justamente, né, quando a gente olha na filosofia oriental, porque como tem essa questão de integração com o todo e até de respeitar muito o seu inimigo, né? A gente às vezes pensa que é uma cultura passiva, né? E não, pelo contrário, né? É justamente entender que a luta ela é perpétua e é necessário que a gente se fortaleça para que a luta não pareça muita coisa, né? Um exemplo que eu costumo dar, né? Então, os grandes pianistas, né, concertistas em geral, eles desenvolvem um estudo da peça que está sempre acima da sua capacidade, né? Ou seja, ele estuda a 120% da sua capacidade, para que no dia esse 120 seja o seu 100%, né? E ele, na verdade, só vai apresentar algo em torno de 80%, né? Ou seja, ele nunca faz nada difícil, né? Eu gosto sempre de falar isso para os meus alunos. O músico nunca faz nada difícil, porque ele vai estudar, ele vai treinar e desenvolver aquela técnica, aquele fundamento, até que fique fácil para ele, tá? Da mesma forma que na vida, se a gente aprende com aquilo que nos acontece, com as coisas que a vida nos constrói, se a gente não desperdiça as oportunidades tanto como a gente costuma desperdiçar,
as coisas vão se apresentar para nós de forma muito mais fácil. E a gente vai perceber que a nossa inteligência vai se desenvolver porque a gente está focado a gente já, vamos dizer assim, blindou as nossas fragilidades emocionais e agora a nossa mente pode estar focada no momento presente, tá bem? Então é um ponto crucial a ser analisado, a ser pensado. Se nós queremos entrar, né, desenvolver essa vida interior, é necessário focar no presente, mas para focar no presente é necessário assimilar o passado, né, ter com o passado uma boa relação. E essa parte de assimilação do passado é um tópico que eu posso deixar para um outro vídeo, se você quiser que eu fale mais sobre isso. Deixa um comentário aqui embaixo, mas esse trabalho é o que precisa ser feito, tá bem? Então, vou ficando por aqui, que você sabe, às vezes eu preciso sair correndo, e vamos ficando por aqui. Peço novamente o like no vídeo, se inscreve no canal e tchau, tchau.